Ano novo, vida nova, feliz 2022. Vamos começar agora a nossa 24ª edição do Núcleo Calls e vamos começar com o sarrafo lá em cima, né? Daqui para frente eu vou ter que me virar aí para arrumar convidados dessa altura. Bom, hoje eu vou falar com o Roberto Martim. O Roberto Martim é da Nordea Asset, né? A Nordea é uma instituição de presença global, tem 2 séculos aí, me corrija se eu estiver errado, e que atua nos mais diversos segmentos do mercado financeiro. Bom, Roberto, eu queria começar o nosso bate-papo aqui, primeiro agradecendo a sua presença, agradecendo a Nordea que liberou você de estar aqui. A gente sabe que as instituições globais, né, de grande porte, elas são bastante criteriosas, né, nesse sentido, então nos sentimos aqui bastante lisonjeados em ter a sua presença. E eu queria começar o nosso bate-bola aqui, a nossa conversa. Queria que você falasse um pouquinho, né, da sua trajetória profissional e da Nordea, né? Hoje você está à frente das operações do Brasil e na América Latina, é isso? É isso mesmo. Eu comecei na Nordea em 2010, na Europa. Eu tive uma passagem pela Europa profissionalmente pelo Unibanco, né? Eu era diretor responsável pela parte de Private Banking em Luxemburgo. E aí, com a fusão com o Itaú, eu acabei saindo do grupo na ocasião e me juntei à Nordea lá em Luxemburgo, na Europa, mas já com o mandato de vir para o Brasil e aumentar as atividades da Nordea aqui no Brasil. A Nordea tem presença no Brasil, negócios aqui no Brasil desde 79, né, então mais de 40 anos. No entanto, as atividades no Brasil eram mais ligadas à parte de investment banking ou commercial banking, né, a parte de financiamento do comércio exterior. Hoje você tem aí mais de 220 empresas suecas, por exemplo, só em São Paulo, não contando as outras empresas dos países nórdicos, né? Então, a Nordea não só apoia esses grandes conglomerados nórdicos, mas também ele apoia esse comércio bilateral entre a região escandinava e o Brasil. Então, ele dá funding para o Banco do Brasil, Itaú, Petrobras, enfim, algumas grandes empresas que ele conhece. E antes da minha entrada na Nordea, então, eu trabalhei 16 anos no conglomerado Itaú Unibanco, eu era um dos executivos lá, trabalhei em várias áreas, tenho formação em economia, fiz mestrado em finanças, fiz alguns cursos em finanças, mas assim, minha carreira inteira sempre foi em banco e asset, né, sempre tive, desde assim, muito jovem, o interesse pelo mercado financeiro. Tive 2 interesses, né? Ser jogador de futebol e finanças. Jogador de futebol não deu, apesar que eu ganhei bolsa nos Estados Unidos jogando futebol, né? Eu acabei jogando semi-profissionalmente aqui no Brasil quando eu era mais jovem, e aí, como eu tinha uma habilidade razoável, eu acabei ganhando bolsa nos Estados Unidos jogando futebol, e isso me ajudou muito. E foi aí que acho que a minha carreira deu um rumo bem diferente, né? Estudei lá fora, aí vim para cá e acabei tendo uma oportunidade diferente. Então, o estudo realmente faz muita diferença e eu aconselho os jovens, né? Meus filhos, eu falo todo o tempo, pô, estudem, isso é o grande divisor de águas, né? Para você se libertar, né? É verdade, o que você acabou de falar, eu experienciei na minha própria vida, né? Eu e meu irmão somos sócios fundadores da Nucleopar Investimentos, somos de uma origem muito humilde e o que de fato foi determinante para mudar o destino ao qual nós estávamos traçados, se fosse levar em consideração as estatísticas, foi isso mesmo, né? A questão da gente estudar, se preparar, foi isso que nos abriu essa janela de oportunidade para poder prosperar e oferecer para os nossos filhos uma vida melhor do que aquelas que os nossos pais, com todo esforço que foram capazes, né, nos oferecerem e deixarem essa mensagem. A minha mãe sempre tem uma frase que ela diz que o saber não ocupa espaço, né? Então era assim que ela defendia, né, que nós deveríamos estudar e nos preparar. Roberto, deixa eu te falar uma coisa. Bom, a gente está vindo aí de 2 anos de pandemia, né? Parece que a pandemia está ficando para trás, alguns governos já estudam aí decretar o Covid uma endemia, o governo espanhol falou alguma coisa nesse sentido, o próprio governo inglês também parece começar ali a sinalizar com medidas de afrouxamento. A contrapartida disso, que não deixa de ser uma boa notícia, é que nem por isso 2022 vai ser um ano simples, né? Uma das consequências imediatas, diretas da pandemia, né, é a questão da inflação, né? Aqui no Brasil a gente tinha um histórico lá atrás que nos causa muito desconforto, né? Mas esse é um fenômeno global. A gente vê inflações recorde na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? E uma outra preocupação na frente global
seria também a questão da economia chinesa. Então, eu queria dividir o nosso bate-papo aqui, né? Ou ter uma percepção de um player global sobre o panorama global, uma oportunidade que a gente não pode deixar passar em branco, né? Então, eu queria, nesse primeiro momento, ter essa sua impressão e depois a gente fala um pouco mais da nossa tragédia local, se é que a gente pode brincar e dizer assim. Sem problema. Como é que você vê aí as Então, perspectivas? E, aliás, deixa eu só complementar até um pouco. Na verdade, assim, é claro que a gente tem essa demanda mais imediata de entender o que está por vir aí, mas, claro, por favor, fique à vontade aí se você quiser traçar tendências aí mais distantes, aí, mais longevas. então, a gente tem, acho que tem vamos assim, dois grandes tópicos hoje, né? A questão da inflação e a questão da Covid, né? A Omicron, ela veio, né, a gente estava quase já com boas perspectivas para 2022 em termos de retomada de crescimento, quando apareceu essa nova cepa na África do Sul, que acabou um pouco mudando, ou pelo menos deixando um certo grau de incerteza de como que vai ser 2022, né? A gente não sabe se essa Omicron, ela por si só é uma cepa mais leve, né, e que o grau de hospitalização, ou mesmo se as pessoas, a necessidade das pessoas serem entubadas ou não, né, e a gente está vendo que a cepa ela tem um grau de mais de leveza no que diz respeito ao impacto de hospitalização. A gente não sabe se isso é por conta das pessoas estarem mais vacinadas ou já terem pegado o Covid, e aí os impactos disso é menor, ou se a própria cepa tem um impacto menor mesmo. Mas o que a gente tem visto é que ela é uma cepa extremamente contagiosa, né? A gente está vendo aí o número de casos no Brasil explodirem, e mesmo o que a gente vê é que tem seguido a mesma tendência, né? Antes começou na China, foi para a Europa, da Europa foi para os Estados Unidos e para as Américas, agora começou na África do Sul, foi para a Inglaterra, da Inglaterra para a Europa e da Europa para as Américas. Desculpa, foi da Inglaterra, né, para as Américas. E agora a gente vê que o ciclo, né, é mais ou menos similar ao que foi da Delta, né? Eu acho, né, que a gente vai ver uma atividade econômica no primeiro trimestre mais impactada, né? Mas a gente não sabe como que essa enfermidade vai evoluir ao longo de 2022, né? Se a gente vai ter outras cepas, o que a gente está vendo sim é que alguns países estão lidando de forma diferente com isso, né? No Brasil, então, a gente não teve nenhuma medida especial, né? O que a gente está fazendo agora é vacinar os jovens, mas na China eles estão fazendo lockdown. Você tem várias cidades ali que estão grandes centros urbanos, com populações de 25 milhões, 30 milhões de pessoas, sendo fechadas, porque a China, acho que diferentemente dos países desenvolvidos, ou mesmo no Brasil, o leito per capita é menor. Então, o medo desse contágio, né, e mesmo porque as vacinas que eles utilizaram na China tinham um grau de imunização, ou pelo menos de proteção menor, né? Então essa preocupação em fazer esse lockdown, então isso tem um impacto na atividade econômica, e a China, sendo a segunda maior economia do mundo, tem um impacto em crescimento global, né? Então assim, com certeza vai ser um ano de volatilidade, porque você tem a questão da cepa, você tem a questão da inflação, quanto que dessas interrupções, né, nas cadeias de suprimentos vão impactar fornecimento, né, de bens, né? E isso é o que hoje a maior parte da inflação vem por conta desses gargalos nas cadeias de suprimentos. E agora, em função dessa inflação mais enraizada, né, isso está agora passando para salários. E uma vez passando para salários, é uma inflação que você não consegue diminuir salário. Se aumentou o salário, né, tá diretamente ali na margem da empresa. A empresa tem que subir, se ela quiser manter a mesma margem que ela tem que subir o preço dos produtos. Então, assim, a questão da inflação eu vejo com preocupação, porque assim, o Fed está, vamos dizer assim, atrás da curva. Ele não aumentou juros e muito provavelmente esse ano ele vai ter que tomar uma ação, ele não tem como escapar de aumentar. Então a gente está vendo aí, o mercado está precificando em 3, 4 aumentos, mas se ele fizer de forma suavizada, que eu acho que é o que ele vai implementar, né, ele não vai querer trazer disrupção para o mercado,
provavelmente o mercado vai acomodar isso de forma mais gradual, né? Mas se ele tiver em alguma dessas, a gente vai ter 8 reuniões no total, né? No ano do Fed. Então, provavelmente, assim, ele já anunciou que ele vai correr, né, com a redução do balanço, e assim, então, provavelmente a gente vai ter uma diminuição muito grande, né, do ponto de vista de liquidez, e ao mesmo tempo subida de taxa. Então, eu acho que vai ser um ano bem complexo, né, do ponto de vista de volatilidade. Então, o meu conselho para os investidores é estar diversificado, né, colocar um portfólio que tenha bastante descorrelação, né, ativos que não sejam correlacionados. E aí o exterior, definitivamente, ele traz um outro elemento, né, para a construção dos portfólios locais que você aqui não tem, né? Então, aqui no Brasil, a maioria dos ativos estão correlacionados, né? Seja taxa de juros, bolsa, câmbio. Né? O câmbio, obviamente, essa a escapatória ali da descorrelação, mas juros, bolsa, tudo correlacionado. Então, o que você faz para proteger teu portfólio, né? Uma das opções é exterior, e eu acho que isso a gente tem visto bastante nos agentes domésticos buscando essa diversificação, né? No que diz respeito ao Brasil, a gente tem um outro, né, ponto Isso de que eu, interrogação que... Eu queria aproveitar só para fazer um parêntese aqui, né? Você falou bem sobre esse cenário global, né? O quão desafiador é, a gente tem uma inflação, tem um possível aumento da taxa de juros, que já se encontra em nível recorde, a própria China, né? O peso que ela tem na economia global e as dificuldades que ela pode vir enfrentar por conta dessa nova cepa e dessa possível saturação do sistema de saúde. E também, né, por todas aquelas questões ligadas aí ao mercado imobiliário, né, é algo também Sim, relevante, né, que fica aí sim, no radar. Mas você disse uma coisa que é bastante interessante, né, o brasileiro, ele não tem muito por hábito diversificar os seus investimentos em termos de distribuição global, né, o brasileiro, ele é muito, vamos dizer assim, em termos de investimentos, em si mesmado, né, ele investe muito no Brasil, né, acho que é um pouco falta de, eu acho que tem uma cultura aí, né, o país historicamente sempre foi muito restritivo à remessa de recursos para o exterior, não tem mesmo essa cultura de educação financeira até mais básica, né? Então, quer dizer, você pensar em diversificar a carteira numa perspectiva global, que seria, vamos dizer assim, o caminho final desse amadurecimento, e até como profissional de mercado, eu digo, hoje a gente tem uma fartura de veículos, possibilidades que anteriormente a gente não tinha, né? Hoje a gente já tem a Nordea, prova disso aí, tem instrumentos interessantes. E aí que eu queria já, talvez, trazer um pouco o nosso bate-papo aqui para o Brasil, né? O Brasil é um país de idiosincrasias, né? Que tem características muito peculiares, mas a gente não é uma ilha solta aí pelo espaço, né? A gente está inserido dentro de um contexto, e se a inflação lá fora é um tremendo problema, ainda mais para a gente, considerando o histórico que a gente tem, questão mais complexa ainda, porque envolve as contas públicas e tudo. Eu já queria, então, aproveitar e emendar com você, falar um pouco nesse sentido, assim, quais são as perspectivas, né? Temos um ano eleitoral aí pela frente, né? Muita gente acha que o processo eleitoral vai trazer muita volatilidade, já tem gente achando que traz upside, uma vez que você já tem um cenário básico do qual a gente está partindo, né? Então, eu queria ver com você, assim, dentro... Como que você entende esse cenário, né, para 2022 do Brasil, com essa questão eleitoral, e mesclar um pouco isso, assim, quais seriam as alternativas, né, para você se diluir um pouco desse risco local, né, e pensar de forma mais global em termos de produtos? Ah, legal. Bem, então, o cenário brasileiro, ele tem duas questões aqui, né? A gente tem a questão eleitoral e a gente tem a questão fiscal, né? Os países emergentes, em geral, eles já estavam numa situação, assim, de vulnerabilidade fiscal, né? A Covid ampliou ainda mais, né? Porque na medida que você diminui a atividade econômica, você diminui a arrecadação de impostos, você aumenta os auxílios emergenciais. Então, uma das coisas que a gente tem que ficar bem atento, vamos dizer assim, daqui para frente, se com essa nova cepa da Covid aqui, se isso vai, de alguma forma, impactar os políticos para ter uma pressão para aumentar esse auxílio emergencial. Isso poderia ser péssimo, né, para a perspectiva, porque isso não está precificado hoje.
né? Então, e aí, né, dado agora, né, o funcionalismo público também em greve, como que essas categorias, né, conseguem negociar com o governo federal aumentos, isso tem um impacto, né, direto no fiscal. Então, assim, você tem a questão fiscal, você tem a questão da volatilidade global, e China, né, a China ontem diminuiu a taxa de juros, né, para poder estimular a economia, então tem perspectivas da Goldman Sachs colocando aí PIB chinês para esse ano de 4,3. Imagina, né, a China é o melhor parceiro comercial do Brasil. Então, imagina assim, se a gente não tiver essa pauta exportadora para a China, se ela tiver de alguma forma comprometida, né? E a gente tendo um ano eleitoral que normalmente, né, no ano de incertezas, você tem uma menor investimento, né? Então, eu diria assim, vai ser um ano muito de chacoalhão, né? E principalmente quando começar as pesquisas. Então, você falou, é um país, vão ter setores que vão ir bem. Eu acho que não é um mercado de beta, né? Vou comprar beta de bolsa. Não acho que vai ser esse mercado. Vai ser um mercado de você fazer um bem seletivo, monitorar bem de perto. Obviamente que os juros, né, nos patamares que eles estão, começam a ser atrativos novamente, porém, não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta. Você tem que diversificar. E aí, o que eu vejo no exterior é que você tem acesso a outros fatores de risco, né, outros vetores de retorno. Então, e a gente viu historicamente, né, que né, você tem oportunidades super interessantes no exterior, através de veículos hoje constituídos no Brasil, né, regulados, com liquidez diária, então, e com custos extremamente acessíveis. Então, eu acho que aquele investidor que está nos assistindo hoje, né, e ter profissionais como vocês aí na Nucleopar, pegar essa assessoria e falar, pô, me explica aqui como que eu posso diversificar mais minha carteira, né? E aí o papel de vocês, eu acho que é super importante dessa educação financeira, né, de mostrar a questão da descorrelação. Isso é um elemento que muita gente, infelizmente, que não tem uma educação financeira adequada, eles não entendem, né? Você vê lá um ativo com uma volatilidade X. Nossa, mas esse ativo no exterior tem uma volatilidade tão alta, né? Que inclui a volatilidade do câmbio, muitas vezes, só que ele não sabe que esse ativo tem uma correlação baixa com os ativos no Brasil, e que isso, num contexto de construção de carteira, é muito bom. Né? Você quer ter um ativo que tem um potencial de retorno alto, mas que tem uma correlação baixa com os ativos no Brasil. Então, acho que cada vez mais essa educação financeira, né, de promover essa educação financeira com os clientes de vocês, é muito importante, e aqueles clientes que investiram no exterior, né, para diversificação, eles viram o resultado, né, durante esses 2 últimos anos, que foi o quanto benéfico foi, né? A questão da eleição, ela vai trazer uma volatilidade natural para o câmbio, né? A volatilidade externa, a gente vê alguns movimentos também geopolíticos aí, Rússia na questão da Ucrânia, né? Mesmo nos Estados Unidos vai ter também eleição na Câmara. Então, assim, vai ser um ano de volatilidade. Em particular, no Brasil, a questão eleitoral sempre trouxe um reflexo no câmbio. O câmbio tem um reflexo na inflação. Então assim, é preciso diversificar, não tem outra maneira. Então, você tem aí outros vetores de retorno, outros vetores de risco no exterior que te conseguem te proteger, porque a gente já viu isso na história antes, aqui no Brasil, né? As curvas abrem, a bolsa cai. Agora, olhando para o Brasil, né? Quais são os catalistas, né, que nesse ano aqui, com tudo que a gente está vendo, né, de contexto, poderiam fazer essa bolsa andar? Crescimento global poderia ser, né, na pauta exportadora, investimento direto, né, estrangeiro investindo no Brasil, mas assim, é difícil você colocar um grande grau de assertividade nessas premissas, né, por conta desse cenário incerto que a gente tem, né? Quer dizer, ser brasileiro nunca é fácil, né? E ainda mais num cenário complexo como esse, né? Que a gente
Talvez os mais otimistas acreditem que a gente esteja saindo da pandemia, os mais pessimistas talvez imaginem que a gente tenha mais pandemia pela frente, e os realistas talvez que a gente ainda tem um monte de problemas para lidar. Em relação ao mercado de ações, há quem defenda, né, que historicamente a gente está nos maiores, um nível de PL muito baixo, né, e que existem boas oportunidades, quer dizer, não seria o caso de sair comprando de forma genérica, né, mas que Sim. existem oportunidades. E mesmo a questão da inflação, há quem defenda que você fazer esse movimento, né, de buscar uma melhor remuneração nos recursos via renda fixa, na curva do tempo não permitiria você a voltar ao mercado quando ele estivesse mais tranquilo, com o mesmo poder de compra. Eu acho que esse cenário, né, todas essas variáveis, na verdade, elas acabam, de certa maneira, corroborando para essa ideia que a construção de um portfólio presume inexoravelmente a diversificação, e quando você consegue isso, né, através de fundos que têm um acesso global, uma carteira muito... Porque eu vou prestar aqui um depoimento, apesar de você ser um entrevistado. Essa é uma das, talvez, das maiores missões dos assessores de investimento, que é fazer essa catequese mesmo, né, do quão é importante... Né, do quão é importante diversificar e de quão é importante entender que se aquele fundo, num determinado momento, não vai bem, né, porque exatamente em contrapartida a ele, o processo de diversificação permite que outros vão, porque é muito pretensioso, né, esse timing trade, né, que muitas vezes, olhando o mercado de fora, parece fácil, né, pô, vende aqui, cai ali, mas que quem vive o mercado profissionalmente como a gente... O operador do passado, né? Entendeu? A lanterna na popa, né? Então, assim... Como os profissionais de mercados mais experientes, mais vividos que a gente, como eu e você, a gente sabe o quão isso é difícil, né? E isso, em sendo tão difícil assim, acho que só corrobora essa ideia da diversificação. Eu queria, se fosse possível, né, você responsável pelo Brasil, pela América Latina, e distribuir produtos, né, que são de amplitude global. Como é que funciona o processo decisório desses fundos? São comitês independentes, você tem um grupo, vamos assim, como é que é o processo decisório? Essa é sempre uma curiosidade que eu levanto aqui junto ao pessoal de gestão, porque não existe uma fórmula mágica nem correta, né? Mas cada casa tem ali as suas peculiaridades. Se você puder falar um pouco sobre isso. Sim, então assim, a Nordea decidiu trazer para o Brasil algumas estratégias, né? Em particular, quando a gente decidiu trazer, assim, dado o grau de baixa exposição das carteiras locais de pessoas físicas, né, aos portfólios globais, seria natural, mudaremos isso com o tempo, pelo menos na parte que respeita no Nucleopar, está feita a promessa. A ideia foi dizer, faria sentido você começar a investir por uma carteira global, né? Porque se você nunca investiu no exterior, aí você vai fazer um macro call, vou investir só na China, vou investir só nos Estados Unidos, vou investir só na Europa, né? Se você nunca alocou no exterior, seria prudente você começar primeiro por uma carteira global, começar a entender como as coisas funcionam, né, do ponto de vista de dinâmica global, e aí, eventualmente, né, na medida que você vai aprofundando o conhecimento, né, tendo mais conforto com relação à classe, e aí você, né, na medida que você vai estudando, você fazer alguns calls. Pô, eu acho que, né, China, isso, Estados Unidos aquilo, Europa aquilo outro, né, mercados emergentes isso, mercado desenvolvido isso. Obviamente que dentro de um contexto de carteira, mercado emergente sempre tem uma correlação maior com o Brasil. Se você quer diversificar, a ideia é que você sempre tenha, talvez, mercados mais desenvolvidos, que aí a correlação é mais baixa com o emergente. Por exemplo, se você comprar a China, China está diretamente ligado com o Brasil, tem uma alta correlação. Se China for mal, a pauta exportadora do Brasil vai sofrer. Então, normalmente, você tem uma correlação alta entre Brasil e China. Já, né, mercados mais desenvolvidos, é uma correlação menor. Então, o mundo emergente, ele navega assim, em mares que, de alguma maneira, se assemelham, né? Então, se o dólar tem uma... se os Estados Unidos subirem juros, né, muito provavelmente o mercado em geral emergente acaba sofrendo. Então, do ponto de vista da decisão dos veículos, né, que a gente acabou decidindo trazer para o Brasil, a gente falou, pô, vamos trazer uma estratégia
global e um multimercado global, que também é uma estratégia, vamos dizer assim, que navega, né, em diferentes ambientes de mercado, de volatilidade. Em relação aos processos decisórios, né, são equipes independentes, né? Então, o time que faz a gestão de renda variável é um time focado única e exclusivamente em renda variável. Esse time tem um DNA de ESG muito alto, né? A Nordea tem um DNA global de ESG, essa é uma das casas que foi uma das pioneiras, né, no que tange a inserção de fatores ESG no processo decisório de seleção de ações. Então, essa equipe faz a gestão das estratégias que a gente tem aqui no Brasil. É uma equipe com um background bastante heterogêneo, né? Então, são pessoas de diversas nacionalidades, com vários backgrounds, cobrindo basicamente o mundo inteiro. E o processo de seleção inclui, né, profissionais que são dedicados a avaliar mais a parte fundamentalista da empresa e outros profissionais que se dedicam mais à parte de análise da parte de ESG, né? Então, quando a gente está falando da questão ESG no processo decisório de avaliação das empresas, o que acontece? As empresas que têm uma melhor governança ESG, elas conseguem, né, serem mais competitivas no longo prazo, elas conseguem manter margens por mais tempo, elas conseguem ter uma melhor aceitação dos clientes com relação aos seus produtos. Então, quando a gente faz a avaliação das empresas, a gente nota o quê? Que as empresas que têm uma melhor governança, né, do ponto de vista de ESG, quando você vai descontar esse fluxo de caixa futuro a valor presente, você vê que a empresa é menos vulnerável do ponto de vista tanto de competição, né, porque a empresa é realmente uma empresa sólida. Então, nessas carteiras que a gente tem hoje, né, são empresas do mais alto padrão, né, de governança corporativa, e são empresas onde a gente acha que tem, né, perspectivas muito boas com relação a crescimento de fluxo de caixa, né. Eu diria o seguinte, daqui para frente, dado esse cenário que a gente está vendo, eu diria que seria pelo menos prudente nesse ano de 2022 selecionar empresas que são mais né, que tenham mais qualidade no que diz respeito ao seu negócio, né? Então são empresas que vão ser menos vulneráveis do ponto de vista de crescimento global, né? Então você pega uma Johnson Johnson, né, por exemplo, né, uma empresa que tem negócios globalmente, tem várias linhas de produtos, né? Ninguém vai deixar de comprar shampoo, cotonete, né, sabonete, enfim, empresas com um viés mais de qualidade, né, do que eventualmente empresas que vão depender mais de crescimento, né, e que potencialmente vão ser mais impactadas com o aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, né? Então, Quer dizer buscar que, portfólio. no jargão do mercado, agora é o tempo do value, não o tempo do growth. Isso, exatamente. Eu tenho certeza disso. A gente já viu agora em dezembro uma boa sinalização disso, né? Os portfólios mais com tilt de growth sofreram e os portfólios com tilt mais de value estão indo bem. Então, imaginando que você tem esse cenário pela frente de volatilidade, talvez não seja o momento para ir buscar rentabilidade em papéis mais arriscados, né? Melhor ficar ali no caldo de galinha mesmo, pegar boas empresas globais com negócios bem sólidos, empresas que pagam bons dividendos, né? Empresas de qualidade, e aí, no limite, você pode fazer alguma aposta mais satélite ali, né? Se você tem você gosta de algum setor, algum tema específico, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo é estar diversificado, né? No que tange ao fundo de multimercado global, essa é uma equipe muito grande, 40 pessoas, eles gerem hoje aí ao redor de 120 bilhões de dólares, só essa equipe, né? E é uma equipe especializada no que a gente chama de risk premium, né? Que é identificar o quê? Prêmios de risco em determinadas classes de ativos. Então, em vez de eu investir na classe de ativo, eu vou buscar compor uma carteira explorando alguns prêmios de risco específicos. Então, por exemplo, eu pego o velho, né? Velho, ele tem uma correlação baixa com crescimento. Óleo, na verdade, está
posicionado independente, né, se o mercado vai andar ou não. Digo mercado de bolsa, né? Quando a gente está falando de otimismo global, normalmente você tem os ativos de risco andando bem, bolsa, crédito. Mas o que acontece? A gente vai ter um ano de chacoalhão, a gente vai ter um ano de volatilidade. Nós tivemos aqui um probleminha de conexão, o Roberto vinha nos falando aí, né? Vou trazer um pouco o jargão futebolístico, uma vez que ele foi um potencial jogador de futebol, né? Um potencial volante. Tem época de atacar, né? Tem jogo para atacar e tem aquele jogo que a gente fecha a casinha, né? Fica ali os 11 para trás da linha da bola. Então, esse ano vai ser o ano de ficar para trás da linha da bola, é isso, né? Eu acho que é um ano para estar mais diversificado. Então, eu tenho falado com vários investidores, né, bem sofisticados, algumas famílias com fortunas gigantescas aqui no Brasil, né, e eles me falam assim, Roberto, esse ano aqui eu vou buscar classes de ativos que eventualmente eu até nunca tinha olhado, né, então o que eu estou vendo é o seguinte, é você popular teu portfólio com cada vez mais ativos, buscar nessa composição de carteira a descorrelação, então tem um trabalho de inteligência que a pessoa física normalmente não consegue fazer, a menos que a pessoa tenha um conhecimento específico, que eu acho que entra vocês, né, de assessorar o cliente, que é assim, pô, quais os ativos que eu vou colocar na carteira e qual a correlação entre esses ativos, qual que é a expectativa de retorno para essa classe, né? Qual que é a volatilidade esperada para essa classe, qual que é a correlação entre as classes, e tentar montar uma carteira com uma inteligência, não simplesmente por achar, pô, eu acho que, né, pô, eu tenho um sentimento bom com bolsa no Brasil, pô, todo mundo quer que o Brasil ande, né? Que a gente tenha... Feeling. É o feeling, né? Mas às vezes o feeling não funciona, né? Então, eu acho que mais importante de tudo é realmente ter um portfólio bem diversificado. Por exemplo, na minha carteira, assim, tem renda fixa, tem Bolsa Brasil, tem Bolsa Exterior, tem commodities, tem hedge funds, assim, eu não acerto a mão em tudo, então vai ter coisa que eu tô perdendo dinheiro, mas tem coisa que eu tô ganhando dinheiro. Então, assim, tentar buscar agora, as simetrias, né? Exatamente. Tentar buscar essa situação de eficiência. Porque, assim, essa questão do market time, né, que você falou, é muito difícil fazer market time. Fácil só para trás, né? É o operador de bolsa do passado. Pô, você não viu que ia subir? Aí você vai naquele comitê de investimento, pô, mas como que você fez essa posição? Você não sabia que isso ia acontecer? Pô, operador do passado é fácil, né? Na hora de você tomar a decisão... Todo mundo estava vendo, né? Então, eu acho que mais do que nunca, assim, dado o grau de incerteza que a gente tem esse ano, eu acho que é muito mais prudente a gente pensar numa diversificação, pensar menos em apostas direcionais, menos em market timing, fazer uma alocação mais estratégica, né? Então, pô, né, de acordo com o perfil de risco, eu quero ter Bolsa Brasil, quero ter Bolsa Exterior, quero ter inflação, quero ter, né, renda fixa, cupom fixo. Eu acho assim, do ponto de vista... eu acho que a renda fixa no exterior, pelo menos do nosso lado da carteira de multiativos global, a gente tem uma convicção muito baixa nesse momento. Por quê? Os preços estão super esticados, né? Os yields super baixos, né? Então a gente tem uma convicção muito baixa, né, em renda fixa internacional. E olhando aqui do ponto de vista de portfólio local, com a Selic no nível que está e que pode chegar, por que você buscaria diversificar com renda fixa no exterior? Você tem outros instrumentos que têm uma correlação tão boa quanto renda fixa no exterior para diversificar com ativos do Brasil, com um potencial de retorno bem melhor. Então, não sei, eu particularmente, na minha carteira, eu não tenho renda fixa no exterior. Renda fixa eu tenho no Brasil, que é onde paga a taxa de juros bem alta, né? E hoje a gente, apesar da taxa estar alta, né? Hoje a gente, ainda que a gente tenha, vamos dizer assim, uma certa complexidade em relação às contas públicas, a questão da solvência do Brasil é algo que não está em nenhuma pauta, né? Então, tirar proveito disso. E a inflação, de certa maneira, até ajudou um pouco o governo, né? Porque as despesas estão meio congeladas, né? Então, assim, isso não está na pauta. Não que a gente deva achar que isso seja positivo, né? Temos
muita coisa para fazer pela frente, mas de fato, né, nesse cenário, né, especialmente renda fixa, como você muito bem falou, acho que a gente tem muito prêmio aqui, precisa ser aproveitado nos mais diversos veículos que a gente tem. Olha, Roberto, eu vou falar uma coisa para você. A gente, não raro eu falo isso, né? Mas quando o papo é bom, é impressionante como o tempo voa, né? E a gente está aqui, parece que começamos a falar 2 minutos atrás, e a gente já está caminhando aí para 40 minutos de bate-papo. Bom, em nome da Nucleopar, da minha equipe, quero agradecer também desse lado aí o André, que foi peça fundamental aí para fazer. Voltando ao futebol, né? Ele foi o meia de ligação aí, né? Eu dei um chutão lá na defesa, mandei um tijolo para ele matou no peito, arredondou e te colocou na cara do gol, e estamos aqui nesse nosso bate-papo, né? Pô, que bom, então, eu gostei muito, assim, eu sempre falei pro André, a gente achou você uma pessoa super agradável, né? Obrigado, eu engano bem. E espero poder ajudá-los, né? Com certeza. Tanto do ponto de vista de educação financeira, né? Se vocês quiserem organizar alguma coisa aí com seus clientes, que eu acho que mais do que tudo, né? O que o cliente precisa, especialmente o cliente brasileiro, e eu vejo isso, né? Mesmo dentro dos membros da minha família, né? Que eu acho que eu sou um privilegiado, assim, não são todas as pessoas da minha família que têm conhecimento de finanças, né? Eu também vim de uma família muito simples, né? E eu vejo que as pessoas, assim, elas não sabem, né? Às vezes me perguntam, Bob, né? Que o pessoal me chama de Bob, o que eu faço, né? Então, assim, é muito importante essa parte da educação e toma tempo, né? É um investimento que vocês têm que fazer, mas que isso fideliza o cliente, né? O cliente, poxa, se sente confortável de vocês poderem dar esse ensinamento, né? Então, acho que conte com a gente para fazer essa parte de educação financeira, que é o que a gente vem fazendo aí desde que eu estou aqui, tá? Pode ter certeza que a gente vai contar, e eu vou encerrar nosso bate-papo contando uma historinha rápida, muito em cima do que você acabou de dizer, né? Eu tenho 30 e poucos anos de mercado, então tive aquela minha fase do 100 com 200, 100 com 200, só 150 e tal. E durante algum tempo da minha carreira profissional, eu vivi uma crise existencial, né? Perguntando de fato qual era a contribuição que eu dava com o meu trabalho para a sociedade. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de, ao longo da minha carreira, e me transformando num assessor de investimentos, faço aqui um testemunho, né? De alguma maneira eu consegui trazer e procuro passar esses valores para os nossos sócios aqui, né? Uma nobreza para o meu ofício, porque é uma responsabilidade muito grande nós ajudarmos as pessoas a cuidarem do fruto do seu trabalho, a cuidarem do seu futuro, do futuro das suas famílias, protegerem seus filhos, né? E esse caminho, inexoravelmente, passa por isso, né? Explicar para as pessoas, né? Sempre que nós temos um novo cliente, eu digo, né? Nós temos 2 objetivos aqui com o tempo, né? Oferecer para você na curva do tempo, dentro do seu perfil, a possibilidade da geração de um alfa, um ganho adicional à curva de juros, mas fundamentalmente que ao longo do tempo a gente transforme você num investidor, que cada vez você possa contar mais com a gente, dependendo menos da gente. Então, essa sua oferta da gente bater um papo um dia aí, falando sobre educação, já está anotada aqui, e eu quero mais uma vez agradecer a você, a Nordéia, ao André, por esse bate-papo super agradável, e espero que seja o primeiro e que os outros possam surgir. Primeiro de muitos, com certeza. Quero desejar a todos os seus clientes e amigos um feliz 2022, muito exitoso, muita saúde, muita paz e muitos lucros. Para todos nós, até a próxima e um abraço. Um abraço, tchau, tudo de bom. Tchau, tchau.